Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Sou o Caio Vinícius, responsável pela área de relacionamentos da empresa. Em nome da Kassai Consultores, agradeço novamente a presença de todos e o interesse de todos também. Antes de iniciarmos, só gostaria de convidá-los a conhecer a Kassai News. É uma newsletter publicada semanalmente com temas e dicas super atuais pelo Carlos Kassai, que é o fundador da empresa. E também as nossas soluções, que é o SPPL, de planejamento orçamentário, que é a solução mais completa e flexível do mercado, e o SDX, que é uma nova versão de plantação compartilhada do SPPL para pequenas empresas, e que também envolve a parte educacional, com treinamentos, consultorias pontuais, e com a nossa parceria forte aí da FIPECAF, que é uma das fundações de pesquisa da FEA USP. Agradeço novamente, passo a palavra ao nosso palestrante, Carlos Kassai. As dicas que nós vamos apresentar aqui são baseadas em nossa carteira de cliente. Ao longo de 3 décadas, tendo as maiores empresas do país, empresas médias, em todos os segmentos. Eu convido agora a gente, como se fosse entrar aqui, sair desse saguão e entrar aqui no salão nobre de um teatro. E o saguão serve para se preparar um pouquinho, para a gente experimentar dicas. Dicas são conceitos que foram praticados e que deram certo. Então, vamos lá. Para falar desse assunto, que o lucro não pode ser missão, mas uma obrigação, a gente tem que ter uma atenção. Praticar os conceitos econômicos e financeiros é um dos fundamentos básicos para se viver bem, para não destruir valor, concretizar sonhos e desejos e ter longevidade. Impossível escolher entre o lucro ou o ser humano, entre o lucro ou a natureza, entre o lucro ou a humanidade, entre o lucro ou o salário, entre lucro ou os benefícios ao empregado. Lucro ou, na verdade, é lucro e não é possível separá-los. É o mesmo que escolher apenas um dos braços para se viver, ou direito ou esquerdo. Ou pior ainda, pedir a uma criança para escolher apenas um dos pais, ou o pai ou a mãe. É um distúrbio pensar desta maneira. Produtos e serviços também não geram lucro, só margem de contribuição. É você, gestor, que gera lucro através das suas tomadas de decisão. Lucro tem a medida certa. É o lucro que tem que ser comparado com todo o seu capital empregado, preferencialmente corrigido, um pelo outro. Isto se chama retorno, ou lucro econômico, ou EVA. E o montante do capital empregado realmente deveria ser corrigido, pelo menos com a inflação. Por quê? Os critérios contábeis fiscais não exigem que sejam corrigidos e que sejam mantidos ativos ao valor de aquisição e são destruídos pela inflação ao longo tempo. Desta forma, será que a sua organização está tendo retorno? Não. Baseado nas análises em nossa carteira e prospecções ao longo de 30 anos, eu afirmo que não. Quando o retorno do capital empregado corrigido apresentar taxas semelhantes aos ativos financeiros, que é o lucro na medida certa, nós teremos, em minha opinião, o antídoto para a crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira. A doutora Leda Paulani é autora desse artigo. O vermelho é o crescimento por 40 anos do PIB mundial. A linha azul é o crescimento do mercado fictício ou ativos financeiros. Olha o gap, tá? O meu amigo, senhor Kenji Nakata, único em vida
morando em São Paulo, da equipe criadora do 5S, sem conhecer esse assunto, olhando esse gráfico, ele diria: há uma boca de jacaré aberta. Boca de jacaré precisa ser fechada. Segundo a autora desse artigo, para fazer isso precisa de uma revolução. Eu não acho. Precisa incorporar critérios econômicos, financeiros, gerenciais não utilizados na contabilidade fiscal. Vai ser uma grande revolução. Os líderes deveriam começar a dar o exemplo calculando o seu lucro certo e, através do pricing, atingindo todos os líderes. Porque se um concorrente, também líder, não fizer isso, eles são o gargalo do mercado. Eles delimitam o mercado. E a contabilidade fiscal, por uma série de gaps, está delimitando um preço mínimo abaixo do necessário para o lucro na medida certa. E o Congresso deveria fazer esses ajustes, instituindo nos critérios contábeis fiscais emancipados por leis. Eu acompanho nessas 3 décadas e tenho essa experiência de olhar as principais empresas geradoras do PIB, dos serviços, da renda. Excepcionalmente, no primeiro trimestre de 2022, a Vale teve 41% de lucro e a Petrobras 31%. Aliás, ela já mandou mais um aumento no segundo trimestre de 2022 nos preços. Se você tirar essas empresas poderosas que determinam preço e têm poder para fazer isso, as demais não têm poder para fazer isso. O lucro começa aqui, ó, do 0,25, que é distribuidor de gasolina, está na internet, entre 1 e 1,5, supermercado, chegando a 2,5, 3, quando vende também não alimentos, moda em geral, material de construção de 5 a 7. Um detalhe: quanto maior a taxa de lucro, mais os estoques, os investimentos, o capital empregado. E se for comparar o lucro pelo total do capital empregado, nós vamos mensurar o retorno. Não significa que uma taxa maior tem retorno maior de investimento. Continuamos aqui entre 10% a 15% a manufatura em geral, entre 15% a 20% o agronegócio, até 25%, e a parte de serviço chegando aos 30%. Eu tenho analisado balanços ao longo de 3 décadas e o lucro está desta maneira. E qual é a maneira correta de você checar se esse lucro está correto, né? Se ele é a medida certa, é o ideal. Dividindo esse lucro por todo o capital que ela está gastando para fazer esse lucro. Ou seja, para fazer R$ 1 de lucro, quanto que eu estou gastando? Antigamente se gastava 20 centavos, um exemplo. Eu tenho 80 de lucro econômico. Hoje, algumas empresas que eu analiso, para fazer R$ 1 de lucro, ele gasta 80. Então, na verdade, ele só tem 20 de valor agregado. E precisa ver se esse 20 é o suficiente para retornar na taxa correta. Isso não tem nos critérios fiscais. Deveria se colocar para começar a fazer um ajuste no próprio mercado também. O lucro é o retorno para que o dinheiro busque mais as empresas verdadeiras, geradoras da renda, dos serviços, dos bens, do PIB. Enquanto o mercado financeiro estiver retornando muito mais do que as empresas, o dinheiro adivinha para onde vai. Em plena pandemia, a CVM teve um ano o maior aporte já visto de papel, a emissão de papéis, né? É como se fosse dizer, o Brasil na pandemia está virando papel, mas não é o da celulose, é o papel fictício financeiro. E atenção, educadores, gestores, ambientalistas, sociólogos, humanistas, executivos
e crianças a partir do pré-primário. Os conceitos econômicos, financeiros, bem vividos, transformam a maioria das angústias das corporações e da humanidade em júbilos de alegria. Se eu for analisar e instituir, eu preciso viver os conceitos, não precisa nem aprender. Se eu dividir aqui em 4 quadrantes, o lado esquerdo, um lado aqui é tudo que eu tenho, é o ativo. E do outro lado aqui é tudo que eu devo, é o passivo. Um menos o outro passa a régua, é o patrimônio líquido que está aqui no passivo. E eu quebro aqui, passo uma régua no meio, que eu tenho o ativo e o passivo de tudo que eu tenho e tudo que eu devo no ano e após o ano, que é o circulante e o não circulante, tá? Então eu tenho que entender essa balança. Isso é o balanço patrimonial. O nome é perfeito, balança, equilíbrio, né? Olha que interessante. Eu posso ter um passivo maior que um ativo, dever mais do que eu tenho? Sim, no longo prazo é falência. Mesmo assim, se previsto num planejamento orçamentário antecipadamente, tem remédio. Um deles é a própria recuperação judicial amparada por lei. E no curto prazo? Sim, também, desde que você esteja investindo, devendo mais em projetos de investimento. Se você estiver fazendo isso com empresas para pagar as despesas, significa que o teu lucro não está na medida certa. Ou seja, os critérios econômicos e financeiros precisam ser vividos, pois cegamente a visão que se tem no cérebro é da contabilidade fiscal e não a gerencial. E a contabilidade fiscal tem uma série de tijolinhos que faltam e alguns maus usos, como pagar impostos, ter uma carga de impostos muito maior do que o lucro, fazendo com que os especialistas tributários reduzam a carga, mas no fundo estão entrando em conflito consigo mesmo, que eles estão reduzindo o lucro da empresa e usando essas informações para tomada de decisão, tá? Startups, alguns exemplos para a gente conversar. Startups que viraram unicórnios, um bi, logicamente priorizaram os gastos, né, com investimentos e não despesa, porque investimento dá retorno ao longo prazo e ao passo que despesas já era, já foi, não tem retorno. Não confunda investimento com despesa. Olha o exemplo do cartão de crédito. Olha como é interessante. O cérebro, para receber uma imagem, ele tem 5 portas, são os 5 sentidos. Vamos pegar a porta da visão. A porta da visão tem um monte de portinhas, ou, como se fosse dizer, lentes. A córnea, a íris, o cristalino. Cada lente vai dizer, não, eu já tenho isso. É mentira. O cartão de crédito eu tenho que usar. Por quê? Porque eu ganho milha, eu ganho milha, eu ganho milha. E para chegar no cérebro, todas as lentes têm que permitir e a visão chegando no cérebro, se for diferente, o cérebro muda na hora. Senão ele já bloqueia aqui. A mesma coisa com a audição. A audição são 3 cavidades: orelha externa, a interna, que é o tímpano, que capta o som, transforma em vibração, vibra, e através da orelha interna manda para o cérebro em forma de vibração, tá? Olha que interessante. Se o que ele ouviu chegou aqui, ele também muda a imagem que tem do cérebro. Então vamos pegar cartão de crédito, olha como é difícil aceitar isso que eu vou falar aqui agora. O cartão de crédito é uma armadilha para fazer todos nós gastarmos mais despesas do período, tá? Se você pode confirmar isso, se você pagou com cartão de crédito e você não guardou essa respectiva quantia no teu caixa, na tua poupança, toma cuidado que já era. Você está gastando mais despesas de período do que devia, tá? Às vezes você está comprando coisas que era para comprar no exercício seguinte
E outra coisa, está antecipando já o gasto da sua receita do seu salário futuro. Quer confirmar isso? Faça o DRE e o seu EBITDA vai ser menor, tá? Então, assim, olhem bem isso, mas não com a imagem do cérebro, com a contabilidade gerencial e não fiscal, tá? E o cartão de crédito não estou criticando, deve ser usado, abusado para investimento. E toma cuidado, que grande parte dos investimentos, na verdade, são despesas disfarçadas, aceitam classificar na contabilidade fiscal, mas na gerencial não, tá? Outra coisa, quando há necessidade real de caixa para pagar a despesa do mês, o lucro já era, a não ser que você tenha projetos de investimentos ou também os prazos médios de recebimento e pagamento desbalanceados, ou sua formulação de pricing também inadequada. São regras simples, científicas, baseadas, que terminam, que resolvem a maioria das dores das organizações, tá? Por que que eu devo viver os conceitos, ao invés de só aprendê-lo, né? Porque a geração de lucro se dá nos três potes de ouro. O primeiro é o lucro, tá? Até lucro zero eu também ganho dinheiro, porque lucro zero é positivo, eu não posso ter prejuízo, lucro negativo. E lucro zero não significa o segundo pote de ouro, caixa zero, lá tem depreciação, amortização, caixa extra-venda com projetos de melhoria. E o terceiro pote, que é o maior deles, é o valuation da empresa, o patrimônio, que se for forte, você até pode vender o patrimônio, abrir capital, vender a empresa, ou se ele for forte, você não só fazendo isso, você capta dinheiro de terceiro para crescer e com um patrimônio forte, uma geração de caixa maior, você aumenta o lucro. Ou seja, o caixa e a empresa são produtos ou serviços a ser colocados na sua carteira de venda e negociados para aumentar o lucro. Então, podemos fazer isso saindo à frente da concorrência, usando ferramentas de planning. A Kassai tem uma das mais flexíveis do mercado, com base contábil. Ela nasceu com pesquisadores, praticamente dentro da fundação de pesquisa FIPECAF, e agora nós estamos lançando uma versão compartilhada para clientes de pequeno porte, tá? E obrigado, estamos à disposição e assistam a próxima live. Vamos começar, são 10 perguntinhas. A palavra lucro é muito forte. Por que em uma empresa, mesmo vendendo bem, tem falta de lucro? E pior, falta de caixa. Primeiro, os critérios contábeis fiscais, eles não são totalmente amigos do lucro da empresa, tá? E a empresa, vendo que a taxa de imposto é muito grande, maior que o lucro, ela, dentro da lei, reduz a taxa de imposto. E, no fundo, está diminuindo o lucro. Então, ela não sabe o verdadeiro lucro, precisa de uma contabilidade gerencial. Por que empresas ainda confundem regime de competência e regime de caixa? No longo prazo, são iguais. Mas no curto prazo, quando você tem investimento, nós temos que entender isso. Eu não posso jogar um notebook, uma máquina num mês só. Eu preciso jogá-lo no tempo. Então, eu tenho que entender que uma coisa é caixa, que eu tenho que pagar, e outra coisa são resultados, que um investimento são em vários períodos. Então, a confusão se dá por não entender o que é o caixa. Não tem nada a ver com lucratividade, tá? Aliás, é possível, em alguns períodos, ter lucro, EBITDA, e não ter caixa. Eu tenho que ter as duas coisas. Como é possível uma empresa com um percentual de lucro baixíssimo, assim, por exemplo, 0,25, ganhar dinheiro? O lucro zero ganha dinheiro. Eu tenho experiência disso. Você aumenta a caixa e você vai crescendo.
Então, vamos supor 0,25 de lucro, de 1 milhão é uma coisa, de 1 bilhão é outra coisa. Então, você consegue crescer a empresa com a geração de caixa, tá? E outra coisa, uma empresa com lucro pequeno pode ter um valuation forte, capital de terceiro e crescer. E hoje eu não cresço, não consigo mais crescer só com meu lucro. Então, é possível através da geração de caixa, que precisa, e obtenção de recursos de terceiro com valuation forte. Dentro da evolução de lucro que você explicou, por que empresas como Vale e Petrobras apresentam grandes lucros no primeiro trimestre de 2022? Petrobras tem poder, ela direciona o preço. Os demais não têm poder, é o mercado da concorrência, é por causa disso. Se o retorno é a verdadeira medida do lucro, por que as empresas não focam nisto? Na minha opinião, porque isso não está nos critérios contábeis fiscais. Se fizer isso, vai ter uma revolução estrondosa, tá? E eu quero viver para ver isso. E quem são esses responsáveis por fazer esses ajustes nas leis contábeis fiscais? É a Constituição, é o Congresso, é o governo. Enquanto eles não fazem isso, porque vai ter uma revolução gigante, inclusive na apuração dos impostos, que é a receita do governo, vai ter uma revolução nas empresas. Só que você fazendo isso, as coisas vão começar a se consertar rapidamente. Líderes muito grandes conseguem também fazer isso, tá? Eu presenciei isso. Eles fazem isso e salvam o segmento. Enquanto o governo não faz, líderes protejam o seu lucro através do pricing correto. Essa próxima você já comentou, mas acho que vale repetir. É possível uma empresa com lucro zero, sem fins lucrativos, gerar caixa? Sim, eu sou experiência disso por 16 anos, né? Chegamos a ter na minha gestão 70% do caixa, ou seja, uma boa gestão, né? E hoje as coisas estão acontecendo assim. Às vezes eu não preciso nem ter um estoque meu, é estoque de terceiro, né? Então, assim, é impressionante trabalhar com os 3 potes de ouro, tá? Isso não fui eu que dei. E as empresas precisam aprender. Hoje, trabalha só com o primeiro pote, que é o menorzinho, que é o lucro. Preciso trabalhar com o segundo, que é o caixa. Eu também sou uma instituição financeira e eu também sou investidor. Posso fazer valuation na minha empresa, posso vender minha empresa, abrir capital, ou não faço nada disso e também obtenho recurso de terceiro por ter um valuation forte. Eu já acompanhei empresas, vender empresa, abrir capital, ficou gigante, conseguiu empréstimos, porque ela ficou forte de valuation para comprar mais os concorrentes. E eu já vi nessa linha empresas lá na frente comprar todas as ações e fechar o capital de novo. Precisa de várias centenas, várias vidas, eu ia falar, né? Uma empresa dura 1.000 anos, 1.600 anos, precisa de centenas de anos para fazer isso, normalmente com lucro, tá? Hoje, para mim, é impossível, dentro de 100 anos, fazer isso sem capital de terceiro. Eu conheço algumas empresas que fazem isso, mas eu não analisei todos os seus balanços. Poderia explicar um pouco mais as diferenças entre custos e despesas e investimentos? É simples. Despesas é aquilo que vem todo mês. E eu tendo salário ou vendendo ou não, eu tenho que pagar. Então tem que ser o mínimo possível. E eu tenho que ser seletivo. Até pessoas com muito poder aquisitivo, aquele que é o fixo do mês das despesas, elas reduzem ao máximo, tá? É como se fosse assim, alguém que curte a vida muito cedo, sem ter a sua geração de caixa, no total da vida ela vai curtir menos vida. Se ela fizer isso agora, ela vai gerar mais caixa. E por quê? Porque o investimento tem retorno, a despesa já era. Porque algumas boas empresas de sucesso ainda têm prazos médios desbalanceados e a falta de caixa? Na minha opinião, quando implanta um RP, o RP já devia matar isso. Mas é difícil implantar RP pelo seguinte:
Porque o RP, na verdade, pega todas as dores da empresa, então precisa acertar o processo, as pessoas em primeiro lugar, né? Se tem um gerente lá vendo isso, ele não faz nada, ele devia passar sábado, domingo à noite, feriado, trabalhar direto até ele fazer isso, nem que for em papel de pão, né? Para parar de acontecer. Porque essa bola de neve, ela é lenta, mas com o passar de 1 ano, 2 anos, ela pode matar. Sobre os 3 potes de ouro, que é lucro, caixa, patrimônio, mas qual que é a vantagem de analisar e focar a rentabilidade nisso? Você antecipa o teu crescimento, né? E você, por exemplo, na Kassai tem uma carteira de clientes, né? Ela, sem dúvida nenhuma, é a maior riqueza. Analisamos as perguntas por hoje. Passamos um pouco do horário também.